Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica. E eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Plutão em Aquário. Nesses vídeos eu vou interpretar Plutão entrando em todas as casas de um mapa e também fazendo aspectos com todos os planetas. Isso vai ajudar vocês a entender o que quer dizer esse movimento e como que a gente faz para interpretar ele pensando nas possíveis situações que ele pode trazer para a nossa vida. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui, que eu fiz um tempinho atrás, onde eu explico como que a gente vai olhar para isso. Porque Plutão, como é muito lento, ele não vai mexer com todo mundo o tempo todo. Ele tem um período específico onde isso vai acontecer e nesse vídeo aqui eu explico melhor, tá? Outra coisa, para você saber como que isso vai interferir na sua vida, você tem que fazer o seu mapa natal e as suas previsões, tá? Plutão é um planeta que é super lento e para ele ativar coisas, né, para as coisas da nossa vida serem ativadas por esse trânsito, tem que ter outras coisas acontecendo junto, como o trânsito de Marte, eclipses, progressões secundárias, tem várias outras coisas que a gente tem que olhar em conjunto para determinar o período em que possivelmente esse Plutão vai mexer com você, tá? Não é toda hora. Então você tem que fazer isso de maneira individual. Quer fazer o mapa comigo? Quer fazer as previsões comigo? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem um link para você entrar em contato comigo e agendar seu mapa, tá? Todo mundo que estiver passando por uma influência de Plutão entrando em casa ou fazendo uma interferência planetária vai ter um desconto especial para fazer as previsões semestrais ou anuais, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, eu espero que possa ser útil para vocês. Beijo para todo mundo. Olá pessoas, vamos falar sobre Plutão em trânsito pela casa 5, entrando na casa 5. A casa 5 é uma casa que ela é relativamente mais simples na questão da composição dela mesmo, né, do que ela significa. Tem um ponto que é absurdamente profundo, que é realmente transformador, que é a questão de filhos. Tá, isso aqui a gente vai discutir. Mas ela tem, de uma forma geral, como é a casa da criança, ela é a casa que mostra como que foi a nossa criança na infância, né? Que tipo de experiências eu tive como criança, se foram positivas, traumáticas, se foi uma infância muito alegre, se foi uma infância cheia de responsabilidades, de medo, de violência, tudo enroscado ali naquela casa 5. E também ela representa a forma como eu me divirto nessa vida. Ali tem as brincadeiras, os lazeres, os esportes, né, os jogos, tudo isso ali está relacionado nessa casa 5. O Plutão fazendo essa entrada, para essas coisas que são relativamente mais superficiais, ele pode simbolizar um desgosto por alguma coisa que você já vive, né? Algum esporte que você pratica que fica... quero mais fazer isso, né? Aí você entra em contato com alguma outra coisa que fala, nossa, super legal. A casa 5 é a forma como eu aproveito a vida, como eu me divirto nessa vida, como eu expresso a minha criatividade também, né? Que é a casa do ator também, a casa 5. Então, você pode experimentar profundas transformações nessas áreas de diversão. Você pode descobrir uma forma nova de ter uma expressão criativa nessa vida. O que é a expressão criativa? Cara, é o que você põe para fora, o que a sua mente é capaz de produzir no seu dia a dia para você ter experiências diferentes. Eu já tive um monte de gente, eu já fiz um monte de mapa de gente que tinha um tantão de coisa de casa 5 que falavam para mim que não eram criativas. Só que a palavra criatividade para elas estava ligado com o artista que cria, que pinta, que canta, que inventa personagens diferentes. Mas a criatividade ela não se limita só a isso, né? Ela tem várias expressões diferentes. Um virginiano, por exemplo, que gosta de planilha de Excel, ele pode criar várias formas, várias planilhas diferentes para um mesmo assunto. Ele cria um desse jeito, cria um desse, e ele vai ver qual dessas funciona. Um atleta, por exemplo, ele pode ser absurdamente criativo na forma como ele lida com as regras do jogo, como interage com os seus colegas de equipe e tudo mais. Então, essa criatividade ela pode se expressar de várias maneiras diferentes. Então, não se apeguem com a criatividade artística.
Ela também está envolvida ali, mas ela pode se expressar de outras maneiras, tá? Bom, mas o importante de toda essa história... Não, pera, antes de falar de filhos, a gente pode falar também que a casa 5 é a casa do romance, da paquera, da busca, daquele jogo de amor, daquele jogo de conquistas. O que quer dizer que o Plutão passando por ali, ele pode trazer alguma mudança significativa na forma como você se relaciona com as pessoas. Pode aparecer uma pessoa a qual você se apaixone profundamente e isso transforma o seu desejo de viver as relações. Pode se transformar num relacionamento muito significativo para virar a casa 7 e seguir para o resto da vida? Pode. Pode ser uma paixão super intensa, super poderosa, que mexa com todas as suas barreiras internas emocionais, desmonte todas as suas defesas, você se sinta completamente frágil, vulnerável e apaixonado, apaixonada, e aí sofre uma grande decepção. Aí você tem dois caminhos, né? Ou você pode entender que existe muito valor no momento que foi vivido e não na duração da coisa, mas assim no momento que isso trouxe para você, ou você pode sofrer muito com essas coisas e se fechar para os relacionamentos para sabe-se lá quanto tempo. Não recomendo a segunda opção. Recomendo sempre a gente entender que tudo tem um começo, meio e fim, que as pessoas vieram para transformar a nossa vida e o que é realmente importante é o quanto você se permite ser tocado pelo amor do outro, indiferente da duração das coisas. Vira e mexe as pessoas me perguntam quando que eles vão encontrar um relacionamento que deu certo. E não às vezes eu falo para as pessoas, mas quando foi seu último relacionamento? Eu tive um último relacionamento que durou 5 anos. Aí eu falei, pô, mas não deu certo durante 5 anos? Não deu, mas a gente terminou. Nada dura para sempre. E não deu certo durante 5 anos. Desses 5 anos pode ter dado certo 2 anos e meio, por exemplo. Depois foram 2 anos mais difíceis, mas durante um período o negócio deu certo. Então a gente tem que valorizar isso e não ficar fantasiando, né, que um relacionamento que dá certo é aquele que vai durar a vida inteira. Porque não é assim, não existe relacionamento que dá certo a vida inteira. A gente pode ficar junto a vida inteira, mas... Bom, enfim, relacionamento é um negócio muito complexo e quando chegar na casa 7 a gente discute isso. Mas o ponto é que pode surgir algum romancezinho novo ali que seja absurdamente transformador. Então, se tiver isso batendo na porta, agarra, vai ver o que aquilo quer dizer, vai se entregar, vai viver, mesmo que existe a possibilidade de sofrer com isso depois, mas existe a possibilidade de você ser extremamente feliz, completamente apaixonado e recebendo amor também. Isso é muito legal. Bom, mas o ponto mais importante dessa casa é os filhos, é a questão de filhos. Filho é um negócio que é você antes e você depois. Não existe mais carregar o seu eu antes de ter filho para depois de ter filho. Não existe isso. Vocês sabem, todo mundo já viu que as pessoas quando têm filhos elas se transformam profundamente. Mudam de rotina, mudam de alimentação, mudam de amigos, muda de tudo, muda tudo. Né? A pessoa acaba se tornando a ter uma visão de vida completamente diferente. E aí a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, quando você tem filho voluntariamente, o negócio fogo de artifício, move montanhas, o negócio fica maravilhoso e você se torna uma pessoa muito realizada e se dedicando absurdamente para cuidar daquela vidinha que é um milagre, né? Quem tem filho olha para aquilo e fala, cara, como até hoje eu não consigo entender. Eu não entendo como é uma pessoa de dentro de outra pessoa. É muito esquisito isso. Mas isso transforma você profundamente, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a dedicação para os filhos não pode ser maior ou... Calma, deixa eu me expressar direito para não ser linchado aqui. A dedicação para os filhos tem que ter um limite. Porque se você viver se dedicando para os filhos, a sua vida não fica boa. Tá certo que tem gente que nasceu para se dedicar para os filhos, mas mesmo assim você tem que cuidar da sua aparência, você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, cuidar da sua atividade física, do seu trabalho, tudo isso tem que estar envolvido ali. Para o seu filho que quando ele estiver crescendo, ele olhar para você e falar assim, cara, a vida de adulto é muito legal, eu quero chegar lá.
Mas você está numa fase, você está num momento em que você só cuida dos seus filhos, você não vê seus amigos, você não cuida da sua imagem, você não cuida da sua saúde, e aí você e o seu marido, ou você e sua esposa ficam brigando o tempo todo, com um relacionamento horrível, e a gente está fazendo de conta que, porque a gente não está brigando na frente das crianças, elas não sabem o que está acontecendo. A imagem que está passando da vida do adulto para a criança é assim, cara, eu não quero sair daqui não, eu vou ficar aqui. E aí tem uma série de comportamentos que acabam detonando a partir disso. Mas o ponto é, viver os filhos com intensidade também é cuidar de si, também é cuidar da sua criança interna para se tornar, para todo mundo ser feliz junto. Quando você tem filho voluntariamente, a vida se torna um lugar completamente diferente, completamente diferente. É como se você atravessasse uma porta e toda a paisagem muda de uma hora para outra, apesar de ser a mesma. É muito louco isso, é absurdamente transformador. E aí tem a outra versão, que é quando você tem filho que não é voluntário. Você, opa, nossa, tive filho, sem querer. Isso simboliza também uma energia muito intensa sendo ativada dentro de si, que faz com que todo o futuro de vida que você traçou para você seja completamente destruído. Foi completamente destruído. Isso pode ser muito traumático. Independente de qual forma que é, a vida que veio até um ponto acabou. E você tem que construir uma forma diferente. Com criatividade, com diversão, buscando por romances e todas as características da Casa 5. O que é importante é o que você faz com essa informação. Né? O que você faz quando isso está presente em você? Como que você expande isso e vive isso da melhor forma possível? Basta saber que se tem filho no meio do caminho, você pode ter certeza que o negócio vai ser completamente diferente. Se você tem Plutão entrando na casa 5, está ali entre 29 e 1 grau de aquário, tá? 29 Capricórnio e 1 grau de aquário. Tem Plutão passando ali, isso já é bastante forte. Se você ainda tem alguns outros movimentos, se Plutão está fazendo aspecto com o regente da casa, que é Saturno ou Urano, se você tem o trânsito de Marte fazendo aspecto com essas casas, se você tem por exemplo, você tem eclipse fazendo aspectos em conjunção, especificamente em conjunção com esses planetas, ou se você tem progressões secundárias fazendo movimentos com esse planeta, enfim, várias técnicas de previsão têm que ser usadas para saber qual é a possibilidade de você ter filhos nesse momento. Então vai lá pesquisar, fala com o seu astrólogo, faz as suas previsões, veja todas essas técnicas, revolução solar. Se você tiver revolução solar, se a sua revolução solar, você tivesse Plutão em trânsito, fazendo ações dentro da casa 5 do seu mapa, ou o ascendente da revolução está em conjunção com Plutão ali na casa 5, se prepara, se prepara que chegou o momento de vir babies por aí. Babies, tá? Babies, vários, logo vários. Certo? Então a casa 5 tem todas essas características, é a casa da criança, isso é muito, muito importante. Certo? Ah, sim, antes que eu esqueça, como é a casa dos filhos, se você já tem filhos, né? Se você é uma pessoa que já tem seus filhos ali, se o Plutão está entrando para ali, tem que ter atenção. Porque algumas situações na vida dos filhos pode ter uma reverberação na sua. Pode ter algum problema, alguma doença, pode ter algum tipo de acidente, de briga. O seu filho, por exemplo, que morou com você não sei quantos anos, vai para a faculdade e vai morar lá no Canadá, por exemplo. Isso é absurdamente transformador e pode ser muito, muito potente aí dentro. Tá? Então, todas as situações que envolvem filhos, que podem ser positivas também, a gente não fala só de características negativas, pode ser positivo também, pode se apresentar ali no seu dia a dia e mudar o rumo de vida. Tá bom? Então é isso. Plutão pela casa 5. Beijo para vocês.